Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite ou então uma excelente madrugada. Pois afinal de contas não sei o horário que você estará assistindo a este vídeo. Eu quero agradecer a você que tem se inscrito, compartilhado, deixado o seu like, a minha gratidão. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E a você que ainda não fez isso, já aproveita para fazer isso agora. Já se inscreve, compartilha com aquela pessoa que você ama, que precisa ouvir a palavra do Senhor. E não esquece de deixar o seu like, aproveitando para acionar também o sininho de notificação, pois assim o YouTube irá te notificar a cada novo vídeo. Amém? Dito isto, vamos para aquilo que o Senhor colocou ao meu coração neste dia de hoje. Bom, hoje eu quero falar lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, do 29 ao 32, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bom, não tem muito o que se falar aqui, né? Até porque já começa bem claro dizendo que não se deve sair palavras, qualquer palavra da nossa boca. Palavras que podem magoar, que podem entristecer, que podem destruir a vida de alguém, que pode fazer alguém perder o emprego, que pode fazer alguém perder a sua família. Olha, eu quero falar com vocês acerca de duas situações. Pela madrugada, eu estava ouvindo uma pregação e eu ouvi o seguinte: numa determinada igreja, num certo dia natural, dia normal, né? De um culto, só que tinha algo diferente naquele culto daquele dia. O culto daquele dia tinha era de uma certa maneira uma festividade, tinha algo diferente naquela igreja. Não me recordo agora qual era a igreja, mas o que acontece? No meio, antes de iniciar o culto, uma jovem pede uma oportunidade para falar no altar. E assim é dada a oportunidade a ela. Quando ela sobe no altar, no canto do lado esquerdo está o pastor, a sua esposa e seus filhos. E essa jovem começa a dizer para a igreja que ela precisa contar algo à igreja. Ela precisa contar o seu pecado. E a igreja toda imediatamente presta atenção, né? E prestando ali atenção, ela começa a falar. Quando ela começa a falar, ela olha para o pastor e diz assim: eu tenho que contar, eu não posso guardar. E aí ela declara à igreja que ela é amante do pastor. Bom, imediatamente sua esposa desmaia. Então, nem preciso dizer, né, que não houve culto naquele dia. A sua esposa desmaia, ela é levada para um canto ali na igreja mesmo para se retratar, se recompor. E a esposa vai conversar com essa jovem. E a jovem diz que pode provar que o que ela está dizendo é verdade. O pastor ainda fala com ela no altar: menina, o que você está fazendo? Por que você está falando isso? Isso não é verdade. E ela continua rebatendo, dizendo para ele que ela precisa fazer isso para ajudar ele e ajudar ela, que ela não pode continuar mentindo. E fica dessa forma. Quando a esposa vai conversar com ela diz que pode provar que o que ela está dizendo é verdade. E aí ela começa a falar detalhes. Ela fala que ele tem uma marca de nascença nas suas partes íntimas. E a esposa logo começa a acreditar porque eles casaram os dois puros. Então ele nunca tinha conhecido nenhuma mulher a não ser a sua esposa. E somente uma mulher que tivesse de fato algo com ele saberia aquilo. E ela começa, essa menina, essa jovem, começa a dar detalhe do corpo do marido, daquela mulher, daquele pastor, né? E ela fala que o que ele fala quando está dormindo, resumindo,
A esposa se separa, os filhos ficam contra, uma tamanha, sabe, o pastor é afastado, e aí se passam alguns anos. Passam-se alguns anos e o pastor atual, presidente daquela igreja, ele recebe um chamado para ir na casa de uma senhora. Já de cabelinhos bem branquinhos. Chegando lá, essa senhora diz para ele que precisa falar com ele acerca de algo que aconteceu há anos atrás. E assim ela faz. O pastor a ouve e ela diz: sabe aquele pastor que foi afastado porque estava traindo a esposa? E aí o pastor, né, que está ali ouvindo ela, o pastor presidente, ele diz: sim, claro, sei. Até porque a história foi conforme cada ano que passava, ela parecia que não morria. Todo ano era contada de novo, então todo mundo, mesmo os novos, sabiam de tudo que já tinha acontecido com essa família. E essa senhora diz que o que ela disse naquele dia era mentira, não era verdade. E aí o pastor pergunta para ela: mas como a senhora sabe de tantos detalhes do corpo do pastor, se a senhora de fato está mentindo? E aí ela começa a contar. Bom, na época, ela trabalhava na parte de faxina de um hospital. E o pastor aquele pastor que ela disse que era amante, ele precisou se internar para fazer uma cirurgia, a qual agora não me recordo o que era que ele tinha exatamente. E ali ele teve complicações, ele ficou em coma, e essa menina, essa jovem, era amiga da enfermeira. A enfermeira permite que ela entre, e ela, todo o tempo que o pastor estava ali em coma, ela tirava o lençol de cima do corpo do pastor e ela olhava ele de ponta a ponta. E é claro que enquanto ele estava ali em coma, ele falava algumas coisas sucessivamente e ela anotou aquilo tudo. E pronto, ali o inimigo se instalou no coração dela e ela fez o que fez. O que aconteceu depois disso? O pastor presidente, sabendo disso tudo, foi procurar o pastor afastado, o tal que estava traindo a esposa. Chegando lá, ele fala para ele o seguinte: olha, pastor, eu estou aqui porque eu vim entregar a sua carta de volta. Eu vim dizer que hoje eu sei que o Senhor é inocente. E aí o pastor, que é acusado de traição, pergunta assim para ele: junto com essa carta, o Senhor vai me devolver a minha família, os meus filhos? Vai me devolver aquilo que foi tirado, a minha integridade? E ele fala: não. Então, eu não quero essa carta. Por que eu estou falando isso? Porque mentiras destroem famílias. Mentiras destroem uma vida. Aquele pastor que é acusado de traição, ele morre naquele lugar sozinho, por conta de algo que ele nunca fez. Por conta de algo que saiu da boca daquela jovem que não era verdade. E aqui não é, eu estou falando dessa maneira que é para que você entenda. O Senhor não quer. Gente, o Senhor é grandioso demais. Ele é muito maravilhoso. Ele tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Não há necessidade de nós ficarmos inventando história da vida das pessoas. Não há necessidade de nós inventarmos coisas que não existem para prejudicar alguém. A vida, ela já é tão difícil. Os tempos hoje já são tão difíceis. Por que você ainda permite que saiam palavras da tua boca que não edificam a ninguém? Aqui é bem claro no finalzinho do 29 que diz assim, ó, mas só, vou ler completo para melhorar, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que é que está saindo da sua boca? Quais são as conversas que você tem entrado? Como você tem abordado as pessoas? Para que você está chamando alguém para a sua casa ou para a sua vida para conversar? Para quê? Conversar o quê? Edifica alguém? Edifica você? Sai dessa vida, muda essa vida. Jesus quer o melhor para você. Jesus tem coisas maravilhosas para você. Jesus quer colocar na tua boca, na minha boca, palavras de sabedoria, palavras de vida, palavras que motivam, palavras que incentivam, sabe? Eu tenho 2 filhos e eu incentivo eles a ler a Bíblia, eu incentivo eles a orar, eu incentivo eles naquilo que eles têm como sonho em seu coração, eu incentivo eles naquilo que o Senhor já disse que tem para a vida deles. E até palavras que saem da minha boca que eles não gostam,
são para incentivá-los a não pecar, a não cair, a não errar. Então, assim, o que é que você, como mãe, como pai, está falando para o seu filho? O seu filho chega para você e te conta algo, e o que é que você está dizendo para ele? Você está motivando ou você está dizendo, sai disso aí que você não tem como, eu não tenho como pagar, eu não tenho como fazer? Eu não estou aqui dizendo que você tem que mentir para o seu filho, que você tem que iludir o seu filho, não é isso. Mas, ei, é uma criança. Saiba conversar para que você não venha acabar empurrando o seu filho para o mundo ou para a realidade que hoje se mostra. Hoje, os jovens, eles querem estar dentro da parte errada. Eu não vou citar, não quero citar. Eles querem estar vivendo o que é errado. Eles querem dinheiro fácil. Por quê? Porque o pai e a mãe, a maioria das vezes, não são todos. Pelo amor de Deus, para que não venham dizer que eu estou falando, generalizando e falando que são todos os pais. Não é isso que eu estou aqui dizendo, tá? Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que a grande maioria, não todos, a grande maioria. Por que eu digo a grande maioria? Porque a minoria ou pouco de pessoas que eu convivo, que eu ouço, que eu ajudo, que eu recebo em família, eu estou ouvindo os pais dizerem que os filhos estão sonhando muito alto, que os filhos têm que botar o pezinho na realidade, e eu não discordo disso. Só que é uma criança. Não estou falando que todo mundo tem que criar os seus filhos como eu criei os meus, não é isso. Mas os meus filhos, é engraçado que a imaginação de uma criança, ela é muito, como que eu vou falar? Ela é muito fora da realidade mesmo. Então, assim, a minha filha, ela dizia que ela ia ser várias coisas. Uma hora ela dizia que ia ser veterinária, outra hora ela dizia que ia ser médica, e por aí ela foi. E meu filho também da mesma maneira. Igual, os dois. E eu tudo falava, você pode ser o que você quiser. Mas como eu colocava o pezinho deles na realidade, era dizendo o seguinte, como até hoje, vocês podem ser o que vocês quiserem. Tudo aquilo que vocês colocarem no coração de vocês e vocês entregarem ao Senhor, andar corretamente com Ele, andar obedecendo a sua palavra, o Senhor vai ajudá-los. Mas para isso é necessário que vocês venham estudar. Para isso, é necessário que vocês não se assentem em qualquer lugar, não conte os seus sonhos para ninguém, não conte os seus projetos para ninguém. Eu sempre converso com eles assim. Hoje, as palavras com eles são diferentes, mas desde muito pequenininhos eu já conversava com eles dessa maneira. Então não precisei ferir os meus filhos. Eu não precisei dizer para eles que eles não iam ser aquilo que eles sonhavam, aquilo que eles tinham no coração. Eu só precisei encontrar uma boa palavra para dizer para eles, vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que vocês estejam na vontade do Senhor, desde que vocês estejam na presença do Senhor. Então, o que eu estou falando aqui, mãe, pai, principalmente as mães, nós mães, nós temos que ter o cuidado para falar com os nossos filhos, até para corrigi-los, até porque a Bíblia ela nos ensina isso, para nós não irarmos os nossos filhos e os filhos não desobedecer os pais. Então deixa eu te falar uma coisa, você já é autoridade. Você não precisa machucar o teu filho, você não precisa ferir as emoções ou então envergonhá-lo. Você pode sim, você deve ter o controle dele. Como? Com autoridade, com posicionamento, não passando a mão na cabeça, porque não adianta você querer bater, não adianta você querer corrigir, não adianta você querer fazer depois que o negócio já está pronto. Mas quando era pequeno, você não deu amor, você não deu atenção, você não ouviu, você não prestou atenção nos sinais que o filho foi dando. E aí, quando chega uma idade, você quer que tenha responsabilidade, você quer que seja uma mulher, um homem de honra, quer que não fique para lá e para cá com vários homens, várias mulheres, mas na verdade você não parou um minuto. De novo, eu volto a dizer, eu não estou generalizando, tá? Eu estou dizendo aqui, eu estou falando com pessoas específicas. Se você não faz, glória a Deus. Amém. Então, assim, mas se você faz isso, ainda há tempo de mudar. São palavras. É claro que eu comecei aqui falando de uma mentira que foi falada contra aquele pastor, o pastor que eu aqui citei, que eu não me recordo o nome dele, nem qual foi a igreja, mas
Foi uma mentira que eu comecei aqui. Só que da nossa boca são muitas coisas. Não é só mentira, eu também tô falando aqui de um filho, eu também tô falando aqui de fofoca, eu também tô falando aqui de palavras que, de uma certa maneira, machucam as pessoas. Fazem as pessoas, sabe, já com tudo pronto, todo feliz, todo alegre para resolver a vida, para mudar a vida, para entrar num relacionamento. E aí do nada chega alguém jogando um balde de água fria, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai para frente. Gente, pelo amor de Deus, me perdoem. Pelo amor de Deus, por que você tem feito isso com as pessoas? Ajude as pessoas, incentive as pessoas. Se você quiser trazer a pessoa para a realidade, diga para essa pessoa, se é jovem, você tem que estudar para chegar onde você quer. Se é mais velho, diga para a pessoa, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você viver um novo. E diga também, não destrua relacionamentos e casamentos. Se você não sabe como tratar um casamento, então não se envolva. Não se envolva em nome de Jesus. Não estrague, não destrua uma família, em nome de Jesus. Se você não tem o que falar para alguém que te procura, se você não sabe o que dizer, se você não tem... Eu vou melhorar ainda mais. Se você não tem boas palavras, palavras de vida, palavras de bons conselhos de fato, palavras que vai ajudar alguém, então permaneça em silêncio. Permaneça em silêncio, mas não mate. Não mate o futuro de alguém, não mate a família de alguém, não mate os sonhos de alguém, não mate os projetos de alguém, não mate os seus filhos aos poucos. Não faça isso em nome de Jesus. E olha, dentro da Bíblia existe alguém chamado José. Ele foi vendido por seus irmãos, vendido como escravo, comprado por Potifar. E olha, Potifar confia nele, entrega ali, deixa ele cuidar da casa. Só que a sua esposa, a esposa de Potifar, ela se encanta com José. E ela tenta ter um relacionamento com José. Só que José é um homem íntegro, é um homem ali, ó, é um homem centrado no Senhor, sabe? Ele tem algo dentro dele que é casar puro. Assim não só a sua esposa seria para ele, mas ele também para sua esposa. E não ia haver nada que fizesse José fazer algo errado. Ele estava sempre com o Senhor. Ai, me perdoem. Ele estava sempre com o Senhor. Ele estava sempre ali centrado, focado, sempre, sempre. E essa mulher, ele sai, ela tenta, ela arma uma situação, ela tenta de uma certa maneira forçar. José sai correndo, só que as roupas dele acabam rasgando e ela fica com as roupas. E quando o seu marido chega, ela diz que José tentou contra ela. E olha aí a mentira. Olha aí a mentira. José apanha, é preso, olha aí a mentira. Depois a verdade é contada? Depois vão ouvir toda a verdade de fato? Vão. Mas a questão é, você já parou para pensar se fosse você? Já parou para pensar se a fofoca que você está inventando se fosse a sua vida? Antes de você falar alguma coisa para alguém, inventar algo, aumentar algo, dizer o que você não sabe, se coloque no lugar, se coloque no cenário do que você está falando e veja como você gostaria de receber ou se gostaria de receber. Se coloque mais no lugar do outro, para que você não venha fazer com o outro aquilo que vai magoar, vai entristecer e vai destruir uma vida, um relacionamento, um emocional, um espiritual. Isso é muito importante, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando eu olho aqui nas minhas redes sociais, eu não vejo números. Eu vejo almas, eu vejo vidas. É isso que eu vejo. Quando eu estou num culto, eu não vejo números sentados ou quantidade de cadeira, não. Eu não vejo, pessoas, plateia, não. Eu vejo vidas que precisam da palavra de Deus, que precisam ser libertas, que precisam de uma nova direção, que precisam de palavra de vida, que precisam de um ânimo. Em nome de Jesus, não machuque as pessoas. Não fale palavras que vai matar alguém. Não fale. Como é que você gostaria de ser tratado num dia difícil? O que você gostaria de ouvir
num dia difícil? Como você gostaria de ser tratado se você errasse no teu trabalho? Como você gostaria de ser chamado a atenção se você estivesse errado em algo? Aí você tem a resposta, não tem? Então, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você se você estivesse no lugar do outro. Eu aprendi isso com Jesus. Eu aprendi, antes de julgar, olhar a situação da pessoa. Ah, mas tem gente que é ruim. Mas eu não sou. Você não pode ser. Ah, tem gente que é maldoso. Infelizmente, mas eu não sou. Você também não pode ser. Tem gente que faz por prazer maldade. Infelizmente, fazer o quê? Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o cenário. Nós podemos mudar um minuto, um momento, sabe? A vida de alguém, o mundo não dá para mudar, mas a vida de alguém dá. Se não for com palavras, com atos. O corpo da gente também fala. A nossa feição também fala. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês de vida chorando e não por alegria, mas por tristeza. Não adianta eu chegar aqui falando para você, fale de vida, fale de amor, quando na verdade você, quando convive comigo, o que eu falo é de morte. O que eu falo é de humilhação, o que eu falo é de coisas que não edifica ninguém. Então é sobre isso. É um conjunto completo. Deve ser, não é só palavras, não. É alegria no olhar, é o brilho do Espírito Santo, é a fé de que vai acontecer mesmo que os nossos olhos não veem. Eu não sei qual é o projeto do teu coração, eu não sei qual é o sonho, eu não sei aonde você está inserido, eu não sei o que você está vivendo nesse momento exato da tua vida. Mas de uma coisa eu sei, olha, o Senhor é poderoso para te ajudar nessa situação. O Senhor é poderoso para te elevar a lugares maiores e melhores. O Senhor é poderoso para te dar ânimo. O Senhor é poderoso para te encher de vida, de saúde, de alegria, de felicidade, de realizações, de sucesso, de amadurecimento. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que você sonha, imagina ou espera. Então, por que sofrer? Por que continuar com um pensamento pequeno só porque alguém disse que você não consegue? Pois é, eu estou aqui hoje para te dizer, você consegue sim. Você vai chegar sim em nome de Jesus. O que hoje na tua vida é um projeto, amanhã vai ser um grande sucesso, eu declaro em nome de Jesus. O que hoje, ou que um dia você orou, até hoje você tem orado, eu declaro em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Eu declaro com meu coração em grande alegria, para te dizer em nome de Jesus, vai acontecer. A tua oração, se não machuca, se não está envolvido a uma oração como se fosse um ritual, por quê? Você não pode orar pedindo para Deus tirar, matar alguém para você entrar no lugar. Você não pode orar para Deus tirar o trabalho de alguém para você entrar, não. O Senhor, como eu disse, Ele é grandioso. Ele é grandioso. Para José, Ele criou uma cadeirinha de governador. Ele não precisou arrancar ninguém do seu lugar. Ele não. O que eu tô falando aqui é só centralizado nisso. O Senhor não precisa tirar ninguém de nenhum lugar para te inserir. Porque o Senhor, Ele é união, Ele é amor, Ele é paz, Ele é maravilhoso. O reino é grande, o trabalho, a empresa é grande, a escola é grande, a vizinhança é grande. Nós não precisamos, em nome de Jesus, nós não precisamos ficar competindo uns com os outros. Não precisamos disso. O que nós precisamos é entregar a nossa vida para o Senhor todos os dias. O que nós precisamos é crer na palavra que o Senhor libera sobre a nossa vida. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero colocar palavras diferentes na tua boca. Eu quero te dar alegria para você falar de alegria. Eu quero te dar felicidade para você falar de felicidade. Eu quero falar de grandes projetos para você também falar de grandes projetos. Eu quero falar de realizações para você também dizer para alguém que ele vai realizar. E como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou totalmente realizada em todas as áreas da minha vida. Eu sou realizada como mãe, eu sou realizada como esposa, eu sou realizada como serva do Senhor, eu sou realizada como irmã em Cristo de tantos que eu convivo hoje. E
Aqui não tem, não tem, não tem grande eu sou. Só tem o Senhor que é o grande eu sou. Aqui o pastor dos pastores é Ele. Aqui o cabeça é Ele. Aqui quem nos ensina a caminhar é Ele. Aqui nós vivemos a palavra do Senhor. Assim eu aprendi e assim eu ensino. Eu aprendi a viver a palavra do Senhor. Eu aprendi, se eu vou entrar em qualquer coisa que seja, eu tenho que saber, Senhor, o Senhor está comigo? Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor quer isso para mim? É assim a minha vida, é assim a vida da minha família. E é assim que eu ensino todo o ministério. E assim nós vamos alcançando aos poucos com excelência, porque o Senhor não vai nos abandonar. Olha, todas as vezes que eu entro em qualquer coisa que seja, eu sempre vou segura. Mesmo que os meus olhos me mostrem um cenário precário, mesmo que o cenário me mostre que não vai dar certo, eu tô segura. Sabe por que eu tô segura? Porque eu perguntei a Ele. Porque Ele disse, eu sou contigo. Porque Ele disse, eu estou no negócio. Porque Ele disse, vai, porque foi eu que enviei. E mesmo dando errado, mesmo o inimigo tentando me paralisar, mesmo ele tentando trazer pessoas para magoar, para ferir, para levantar falso testemunho, não me importa, eu vou segura, eu sigo segura porque o Senhor vai à frente, eu só sigo Ele. Eu não sigo os meus pensamentos, eu não sigo o que eu sei, eu sigo o que a Bíblia minha ensina. É sobre isso e eu amo ver vidas sendo transformadas. A palavra de Deus fala que aonde Ele está, tem que haver transformação. E sabe o que é mais lindo? É que nesse ministério a qual o Senhor tem confiado a mim, as pessoas me emocionam a falar, porque eu acompanho bem de perto a vinda, o trajeto, a mudança, a transformação de cada um. Eu não sou aquela pastora que acompanha de longe ou então manda alguém escrever e eu leio para ver se tá certo ou se não tá. Não, eu estou bem perto. E isso me alegra, isso me emociona, porque eu vejo eles serem transformados. Sabe, eu tô vendo, eu tô tão... Desculpa, mas é que não tem como falar. Às vezes você tá querendo viver algo no ministério, às vezes você tá focado em algo e pessoas vêm e matam. Diz que você não vai conseguir porque você não estudou, você não sabe. E aqui, o que eles não sabem, eu os ensino pela misericórdia do Senhor. O que eles não conseguem, o que eles acham que não conseguem, eu incentivo, eu digo para eles, você consegue sim, você consegue sim. Lê a palavra, ora, jejua, busca no Senhor, tenha relacionamento com Ele, intimidade. O evangelho só vai ser maravilhoso se você tiver amor por Jesus. E não é qualquer amor. Não é você dizer, Jesus, eu te amo da boca para fora. Não, é muito mais do que isso. É você ser obediente à palavra dele, porque Jesus é bem claro. Ele diz, se queres provar que me ama, então obedeça os meus mandamentos. E o que eu ensino eles é isso. Obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. Não fingir que são o que não são, pelo contrário. Deixa que o Senhor vai mostrar quem eles são. E eu sempre estou do lado. Sempre estou do lado vendo crescimento, amadurecimento espiritual. Sabe, ver pessoas chegarem machucadas e de repente você vê a pessoa falar sobre aquilo que um dia ela sofreu com particularidade, ajudando o outro que está chegando. Isso não tem preço. Você vê pessoas que eram perdidos, ter mudança de vida. Isso não tem preço. Você vê pessoas apaixonadas por Jesus, querendo aprender mais da palavra dele, isso não tem preço. Isso tudo só é possível porque o Senhor me ensinou que da minha boca deve sair palavra de vida, palavra de incentivo, palavras de ajuda, palavras de um bom caminho, palavras a qual eu não preciso inventar.
Eu não preciso criar. Olha aqui onde está. Bem na minha frente, bem na mão de todos. Eu só preciso encaminhá-los. E assim, em nome de Jesus, eu espero que você faça. Eu espero que você viva isso. Eu espero que você se permita ser boca de Deus na terra com alegria. Se permita ser boca de Deus como bênção na terra. Se permita ser boca de ânimo para alguém, em nome de Jesus. É o que eu espero de você nesse dia de hoje. E eu glorifico ao Senhor. Glorifico ao Senhor pela tua vida, glorifico ao Senhor pela tua família, glorifico ao Senhor pela tua casa, glorifico ao Senhor até mesmo pelo deserto que você tem passado, pois é esse deserto quem vai fazer você sair mais forte. Pois é esse deserto quem vai fazer você entender quem é o Senhor. Pois é esse deserto que vai te levar a um profundo relacionamento com Ele. Então eu glorifico ao Senhor. E eu peço ao Espírito Santo que venha te ajudar, que venha te fortalecer, que venha te convencer, que venha trazer a memória de tudo que você já venceu, de tudo que o Senhor já te ajudou, de tudo que você já superou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a você que está me ouvindo agora, que da tua boca sairá palavras de vida, que da tua boca sairá palavras movidas pelo Espírito Santo de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que quando você não tiver o que falar para ajudar alguém, ou porque não está no teu dia bom, ou porque você não sabe o que falar, ou não importa qual seja a situação, mas eu declaro em nome de Jesus que você irá silenciar, deixar apenas que essa pessoa desabafe, deixar apenas que essa pessoa fale, você só vai ouvir. E se você não tem algo para fazer aquela pessoa ter uma motivação diferente, uma visão diferente, visão essa a qual o reino se agrada. Então, em nome de Jesus, eu declaro, você silenciará. Eu declaro, em nome de Jesus, que você conseguirá frear ou refrear a sua língua para que você não venha falar qualquer coisa. E mais uma vez, eu agradeço a todos, e principalmente eu sou grata a Deus por poder estar aqui no dia de hoje falando com você de ânimo, de boas palavras, de alegria, de incentivo e de te dizer você é uma boa mãe, você é um bom pai, você é uma boa esposa, você é um bom marido, você é uma boa filha, você é um bom filho, você é um bom administrador, você é um bom servente. Resumindo, você é bom. Você é bom porque você é obra do Senhor. O que não está bom na tua vida é as suas escolhas. O que não está bom na sua vida é o que você tem falado. O que não está bom na sua vida é como você tem se comportado. O que não está bom na sua vida é onde estão os teus olhos e o teu coração. Então eu estou nesse dia de hoje, estou aqui nesse dia de hoje para te dizer, bom mesmo é estar ligado naquilo que os céus têm a nos oferecer. E nesse dia de hoje ele está te oferecendo uma vida melhor. Você está vendo o que a tua língua faz contigo? Aonde a tua língua pode te levar? Pois é. Então eu quero que você entenda que cada palavra que sai da sua boca, ela vai se materializar. Quando você for falar, lembre disso. As palavras que saem da sua boca vão se materializar. E o que é que você quer materializado na sua frente? Bom, eu quero vida, saúde, paz, harmonia, alegria, relacionamento com Deus, relacionamento com os meus irmãos, verdade. Sabe? É o que eu quero. Amor é o que eu quero. E mais ainda, incentivo, compaixão, cumplicidade é o que eu quero. Então eu acabei de declarar aqui coisas que eu vou ver em nome de Jesus, na minha e na sua vida materializado, na nossa vida interior primeiramente, no nosso lar e fora, aonde nós passarmos, em nome de Jesus, levaremos boas palavras, porque o Espírito Santo de Deus irá habitar dentro de nós, irá nos ensinar como é caminhar da maneira que o Senhor quer. E como Ele quer, para que você não fique confuso e não tenha dúvida, Ele quer que da sua boca saiam palavras de edificação, de vida, e vida a qual só Ele pode oferecer. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente e que você, em nome de Jesus, seja ajudado pelo Espírito Santo para colocar o que aqui você ouviu em prática. Até o próximo vídeo.